Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez, professora Nara, para mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? Lembra da nossa aula passada? Conhecemos o gênero textual conto, não é? Revisamos aí, porque vocês na verdade já estudaram esse gênero. Falamos sobre os elementos da narrativa, vocês compreenderam direitinho? Vão estudando um pouquinho mais aí com os professores de vocês, tá bom? Pelo WhatsApp e pela plataforma MOB. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, tá bom? Só que dessa vez nós iremos tratar do gênero textual reportagem. Pessoal, vocês conseguem lembrar aí os gêneros que nós já estudamos desde que começaram essas aulas pela TV? Lembram? Estudamos um bocado, não é? Lembra de uma coisa que eu sempre venho falando para vocês, existem muitos gêneros textuais, tá? Conforme nós, seres humanos, vamos necessitando nos comunicar com os outros, vamos necessitando expor o que a gente sente, a gente vai surgindo os gêneros textuais, tá? Temos muitos, desde a história do homem até hoje, e provavelmente outros vão surgir de acordo com o que a gente vai atualizando, tá bom? Então, um outro gênero textual que é importante vocês conhecerem e terem contato é a reportagem, tá bom? Então, o nosso gênero da aula de hoje é o gênero reportagem. E a nossa habilidade é uma habilidade importantíssima, assim como as outras, mas eu gosto muito dessa aqui porque vivemos em uma época que é fundamental, que é importante entender a diferença de fato e opinião, tá bom? Então, a nossa habilidade é esta aqui, a 28. Distinguir em textos jornalísticos um fato da opinião relativa a esse fato, tá bom? Muitas vezes queremos que o que a gente diz seja uma verdade absoluta, mas isso pode ser, digamos assim, refutável, né? Isso pode ser questionado. Então, muitas vezes o que a gente acha que é uma verdade absoluta pode não ser, tá? E aí é importante vocês, alunos do sexto ano, já começarem a entender, a diferenciar, a distinguir nos textos jornalísticos o que é fato e o que é opinião, tá bom? Mas antes da gente focar na nossa habilidade, vamos relembrar aqui o gênero textual reportagem, tá bom? Vocês lembram? Vocês conseguem ler um texto e dizer se ele é reportagem ou não? E aí? Vocês confundem ainda a notícia com a reportagem? Vamos ver e vamos estudar um pouquinho sobre esse gênero para que vocês não confundam e para que vocês saibam reconhecer esse texto, esse gênero textual sempre que estiverem diante dele, tá bom? A reportagem, pessoal, é um gênero textual não literário. Olha só, nas aulas passadas estudamos o gênero textual literário, né? Estudamos gêneros textuais literários. E hoje nós vamos estudar um gênero textual não literário. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é um texto mais objetivo, tá bom? Que trabalha ali mais com a realidade, digamos assim, tá? Com uma linguagem mais objetiva, mais direta, tá bom? Que não dá margem para mais de uma interpretação, e tem que ser apenas uma, ok? Quando a gente fala em textos jornalísticos, a gente já tem que considerar que esses textos vão trabalhar com a verdade, tá bom? É o que a gente espera que aconteça. Então vamos lá. A reportagem é um gênero textual não literário, é um tipo de texto jornalístico, assim como a notícia, tá bom? Que vocês já conhecem, veiculados pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, são os meios onde a gente pode encontrar esse gênero textual, tá bom? O repórter, pessoal, é a pessoa que apresenta a reportagem, é a pessoa ali que produz, digamos assim, a reportagem. Esta reportagem, esse gênero textual, ele vai abordar temas da sociedade de uma forma geral, tá bom? Normalmente, as reportagens surgem a partir de uma notícia, tá? A notícia surgiu e aí o assunto chamou muita atenção da população e houve a necessidade de saber um pouco mais sobre aquele assunto. Então, alguém vai lá e escreve uma reportagem. Mas não obrigatoriamente, tá? Não necessariamente tem que ser a partir de uma notícia. Depende muito dos temas ali interessantes para a sociedade, ok? Então vamos lá. A reportagem caracteriza-se por ser um texto mais longo, com detalhes e informações que geralmente não são encontradas em outros tipos de escrita. E aí eu tomo como exemplo aqui, pessoal, a notícia.
a notícia difere já aí da reportagem nesse quesito, né? Enquanto que a notícia é mais curta, a reportagem ela é mais longa. E por que isso acontece? Porque a reportagem, ela necessita ali trazer mais detalhes, trazer mais informações, é um trabalho bem investigativo. A notícia não, a notícia se preocupa apenas em narrar os fatos acontecidos, tá bom? Ela só vai dizer o que aconteceu, com quem, quando, onde. A reportagem vai além, ela vai procurar as causas, ela vai trazer ali falas de especialistas no assunto, de pessoas que vivenciaram, que passaram pelo ocorrido, dependendo do assunto, tá bom? É necessário que o repórter, lembra lá do repórter, faça um levantamento de dados, realize entrevista com pessoas relevantes para o caso e atenda todos os lados envolvidos ou escute especialistas sobre o assunto relatado. Por isso que eu falei ainda há pouco que é um trabalho investigativo, né? Então, para produzir uma reportagem, o repórter vai até o local que aconteceu ou vai até um local onde tem um especialista sobre o assunto que ele está tratando na reportagem, vai procurar pessoas que entendam do assunto para falar, ele vai investigar, tá? Ele vai procurar as informações necessárias para aparecer em sua reportagem, tá bom? Em seu texto. O objetivo principal desse texto, do texto reportagem, deve ser o de informar, assim como vocês viram lá que é o objetivo da notícia, informar, tá bom? Só que a reportagem aqui, ela vai cumprir uma função social e não é feita somente de temas atuais, olha só, por isso que eu disse que nem sempre ela vai surgir a partir de uma notícia. Qualquer fenômeno pode virar pauta para esse gênero textual, desde que seja um assunto que de certa forma interesse a população, interesse a sociedade, tá? Que de certa forma vá cumprir ali uma função social, beleza, pessoal? E a linguagem? Que tipo de linguagem a gente espera encontrar em um texto como esse? A linguagem utilizada nas reportagens, ela deve ser simples e deve ser objetiva, até porque estamos diante de um texto não literário, tá bom? Como nos demais textos jornalísticos. E aí lembra que eu falei para vocês, quando a gente pensa em textos jornalísticos, a gente já tem ali de início que pensar que são textos que vão trabalhar com a verdade. Como eu digo para vocês, é o que se espera, né? Por isso que a linguagem tem que ser uma linguagem simples e objetiva. Qualquer pessoa que ler a reportagem tem que compreender do que aquela reportagem está tratando, tá? Não pode ficar com dúvidas, com pontos de interrogações ou entender uma outra coisa que não tem nada a ver, tá? Por isso que o texto apresenta uma linguagem simples e objetiva, certo? Vamos lá. E quanto ao formato do texto? Como é que é o formato desse texto? Isso vai me ajudar a entender se o texto é ou não uma reportagem? Vamos ver, tá? Como se trata de um gênero textual jornalístico, a reportagem não precisa obedecer uma estrutura determinada, tá bom? Isso vai depender muito de quem escreve, do estilo do autor, digamos assim, né? Até porque cada repórter tem o seu estilo de apresentar a sua reportagem. Só que o texto, por mais que ele seja livre, né, bem mais livre, depende muito do estilo do repórter, de como ele escreve, de como ele apresenta aquela reportagem, é necessário apenas se atentar para alguns elementos essenciais desse texto, tá bom? E que elementos essenciais são esses? Vamos lá. O título, tá bom? O título é um elemento essencial, não pode faltar, tá? Eu costumo dizer que os títulos ali é a moldura do texto, tá? É aquela parte que deixa o texto bem mais atrativo. Onde se coloca o tema da reportagem de forma clara e que atrai o interesse do leitor. Muitas vezes a gente lê um texto jornalístico, uma notícia, uma reportagem, simplesmente porque leu o título e aquele título nos chamou a atenção, tá bom? Então os títulos eles são realmente bem atrativos. Subtítulo é também um dos elementos ali do texto, mas ele não é obrigatório como título, ele pode aparecer ou não. O subtítulo, o nome já está dizendo, tá? É um título que vem abaixo do título principal. É um título secundário que pode apresentar outras informações relevantes do texto. Olha aí, sublinhei para vocês perceberem e relembrarem. Não é obrigatória a sua presença, tá bom? Vocês vão encontrar reportagens com subtítulos e vão encontrar reportagens sem subtítulo, tá bom? O lead, o que é o lead? Lembraram aí da notícia, né? É praticamente a mesma coisa, tá? O lead é basicamente o resumo do texto. É aquele parágrafo ali que vai ter as informações
principais, tá? De cara, ao ler o primeiro parágrafo da reportagem, você já sabe do que ela vai tratar, quais são as coisas importantes e necessárias ali para você saber sobre aquele texto. É basicamente um resumo do texto, colocado no seu primeiro parágrafo, situando o leitor sobre o que ele vai ler a seguir. As informações são colocadas de acordo com a relevância, tá bom? Ou seja, o mais importante é dito antes. Por isso que eu disse para vocês que se você pegar a reportagem e ler logo os primeiros parágrafos, você já vai ali saber das informações mais importantes. E por fim, o corpo do texto, tá? O corpo do texto, pessoal, são as demais informações sobre o fato que está sendo abordado naquela reportagem. É o desenvolvimento do texto, tá bom? São os outros parágrafos da reportagem que vão trazer ali falas de especialistas no assunto, exemplos, tá bom? Tudo que for a mais que possa contribuir para apresentar um conteúdo ali para o leitor, vai aparecer ali no restante da reportagem, tá? Que é o que a gente chama de corpo do texto. Então, relembraram aí? A reportagem é um gênero textual jornalístico, tá bom? Bem mais longo do que a notícia, exatamente pelo fato de trazer mais informações que a notícia, tá bom? Ele vai se preocupar com trazer mais informações que a notícia. É um texto investigativo, digamos assim, já tinha falado para vocês, é um trabalho mais investigativo, diferente da notícia que se preocupa apenas em narrar os fatos, tá bom? Então, aqui não, aqui a gente vai trazer um pouco mais ali de informações, tá bom? A estrutura básica é título, subtítulo, pode aparecer ou não, lead e corpo do texto, tá bom? E quanto à nossa habilidade? Por isso que eu comecei falando um pouquinho do gênero, porque vocês viram ali que a reportagem, ela traz um pouco mais de informação, tá bom? E ela vai trazer também ali falas de outras pessoas, não só do repórter. E aí tem a questão lá do fato e da opinião, que é muito importante vocês observarem. Então vamos lá, e quanto à nossa habilidade? Distinguir em textos jornalísticos um fato da opinião relativa a esse fato. E aí já coloco aí, fato versus opinião. Qual é a diferença, pessoal? Vocês sabem a diferença? Vocês conseguem identificar quando estão diante de um fato ou quando estão diante de uma opinião? Vamos ver? Já trouxe aqui um esqueminha para vocês, tá? Sempre que tiverem dúvida, lembra desse esqueminha aqui que vai facilitar bastante a vida de vocês. O que é o fato? O fato é uma verdade, é algo que pode ser comprovado, tá? Então, se eu disse algo e esse algo pode ser comprovado, tá bom? Então, eu estou dizendo um fato. Se não pode ser comprovado, então não pode ser um fato, tá bom? Deve ser uma opinião. Olha aí do ladinho. Opinião é o que a pessoa acha, é o que a pessoa acredita em relação a algo, tá bom? E aí, gente, opinião, cada um tem a sua, não é isso? Então, eu posso ter uma opinião diante de um assunto, outra pessoa pode ter outra opinião totalmente diferente, tá bom? Por exemplo, se eu digo assim, o meu time ganhou no último jogo. Falei isso, certo? Pode ser comprovado? Pode, né? Vamos verificar lá, meu time por exemplo, Flamengo. Flamengo ganhou o último jogo. Então, se pode ser comprovado, estamos diante de um fato. Se o time realmente ganhou, é um fato, tá bom? Então, o exemplo, o meu time ganhou no último jogo, é fato. Agora, se eu digo assim, o meu time é melhor que o seu, isso é fato? Ah, eu sei, vocês estão dizendo aí, é sim, meu time é melhor do que o dos outros. Só que todo mundo vai dizer isso, gente, entende? Porque é a opinião de cada um, tá bom? Eu posso dizer que meu time é melhor do que o seu, do mesmo jeito que você vai dizer que seu time é melhor do que o meu. Tá vendo aí como se trata de uma opinião? Não bate a continha? Perceberam a diferença do que é fato para opinião? Se pode ser comprovado, é fato. Se não pode ser comprovado ali, então não é um fato. Provavelmente seja uma opinião, tá bom? Vamos ver mais um exemplo aqui para vocês entenderem de uma vez por toda a diferença entre esses dois termos. Trouxe aqui uma tirinha do Armandinho, tá bom? E aí no primeiro quadrinho, a gente percebe que tem uma mulher com um cachorro, né? E o Armandinho fala, para mim, o melhor amigo do homem é o sapo. A mulher responde, né? Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você?
Aí lá no terceiro quadrinho, o Armandinho diz: eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Bem bacana, né, a tirinha? E aí, pessoal, voltando aqui para o primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho, o Armandinho diz: um fato ou uma opinião, de acordo com o que eu acabei de explicar para vocês, de acordo com esse esqueminha aqui que vocês estão vendo. Lembra, fato é uma verdade, tá bom? Fato é algo que pode ser comprovado, tá bom? A opinião não. A opinião é o que alguém acredita sobre alguma coisa, tá bom? É o que alguém acha. Então, voltando lá. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. E aí, pessoal? Armandinho disse um fato ou disse uma opinião? Quem disse a opinião, acertou. Realmente, pessoal, estamos diante aí de uma opinião. É o que o Armandinho acha. Armandinho acha que o melhor amigo do homem, do ser humano, é um sapo. Mas isso é o que o Armandinho acha, é o que ele acredita. A mulher, por exemplo, acredita que o melhor amigo do homem é o cachorro. Perceberam aí? Então, muito cuidado quando vocês estiverem lendo os textos ou quando vocês estiverem até conversando com alguém, pessoal. Muitas vezes, as pessoas acabam dizendo as coisas que acreditam, que acham, como se fossem verdades absolutas. E não é bem assim, tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, certinho? Então, vamos adiante. Vamos fazer a nossa leitura da aula de hoje, para depois a gente fazer umas questões, tá bom? E compreender um pouquinho mais desse gênero textual reportagem. Ao longo da leitura, vão acompanhando aí, tá? Ao longo da leitura, eu vou fazendo umas observações importantes acerca do gênero textual que nós estamos estudando, tá bom? E já vão aí tentando identificar que trechos é fato, que trechos é opinião, tá bom? Então vamos lá. O texto que eu trouxe hoje para vocês é esse aqui. O título é De Torpedo em Torpedo. Olha só, De Torpedo em Torpedo é o título. Por esse título, você já fica curioso para saber do que ele trata? E aí? Mais embaixo tem uma outra linha escrita. Assim caminha a humanidade, na ponta de seus fundamentais polegares. Gente, só lendo o texto, eu ainda não sei exatamente do que ele trata, mas eu já fico curiosa. Um título que já me chama, o título é um título que já me chama a atenção ali para ler o texto, para saber do que esse texto vai tratar, tá bom? Então, De Torpedo em Torpedo é o título. Você conhece a palavra torpedo, já deve estar fazendo aí uns levantamentos, tá? Fazendo aí umas suposições para tentar entender do que o texto fala. E aí, quando a gente lê a linha seguinte, a gente já começa a ter um pouco mais de informação. Assim caminha a humanidade, na ponta de seus fundamentais polegares, né? E aí, pessoal, eu tenho um título e abaixo eu tenho um subtítulo. Lembra do que a gente viu ainda há pouco? Então, vamos lá. Olhando aí para a imagem também, eu já consigo fazer umas suposições, não é? Nota aí que essa imagem representa aí uma evolução do homem, né? Ele vai evoluindo, evoluindo, e lá no último quadrinho, ou lá na última imagem, a gente vê que ele já vai se curvando de novo, né? Mas ele está com algo ali na mão. O que será, hein? Vamos ao texto. Marcondes Alves é um carioca simpático de 19 anos. Canto dos olhos caídos e um jeito de falar vagaroso e afável. Está em dúvida se presta vestibular para Ciências da Computação ou Gastronomia. E acaba de ler seu primeiro livro, fora das obrigações escolares, um romance sobre reencarnação. Mora no Flamengo, não tem namorada nem bicicleta e esqueceu quando foi à praia pela última vez, se no Carnaval ou no Réveillon. Com um pouco de maldade, pode-se dizer que Marcondes tem um bronzeado cor de computador, entre o bege e o cinza. Mas ele não se importa com isso. Marcondes é dono dos polegares mais rápidos do Brasil. Lembra que eu falei para vocês da questão do estilo do repórter, né? Como que ele escreve? Esse repórter aqui, por exemplo, escolheu começar a reportagem apresentando ali o personagem, digamos assim, principal dela, tá? Que é o Marcondes. Então ele começa falando um pouco do Marcondes, começa apresentando o Marcondes pra gente, tá bom? E aí, lá no finalzinho, deixei até em negrito para vocês, ele coloca assim: Marcondes é dono dos polegares mais rápidos do Brasil.
E aí, essa frase aí já te diz alguma coisa? Essa frasezinha aí, gente, é só para te chamar a atenção para o que vai vir em seguida, tá bom? E aí ele vai chegar ao ponto mesmo da reportagem. Ele faturou o primeiro lugar num concurso de digitação de mensagens no celular. Olha só, ele faturou o primeiro lugar num concurso de digitação de mensagens no celular. Por isso que ele tem o título de dono dos polegares mais rápidos do Brasil, tá bom? Os chamados torpedos ou SMS, organizado pelo fabricante coreano LG em uma casa de shows em São Paulo. Foi um festival de 160 dedões bailando freneticamente sobre um teclado diminuto para escrever frases sem sentido com até 80 caracteres no menor tempo possível. Então, essa foi a competição. Eles tinham que escrever frases, né, sem sentidos com até 80 caracteres no menor tempo possível. E o Marcondes deu cabo da sentença. Meu gato tá verde, o cachorro tá parado, e o bar está lotado, e o caderno está cheio. Realmente é uma frase. Em 24 segundos e 3 centésimos, ele escreveu tudo isso aí. Ele digitou, né? Teclou. Levou para casa o prêmio de 10 mil, mais passagem aérea e hospedagem para disputar a finalíssima mundial nos Estados Unidos. Quando estarão em jogo 100 mil, tá? Entre os 3 primeiros eu fico. Olha aí, tá vendo esse trechozinho entre aspas? Entre os 3 primeiros eu fico, ele diz, com a convicção de um espécime superior da nova fase evolutiva da humanidade, a geração dedão, formada por Homo sapiens que falam pelos polegares. E como falam? Estima-se que todos os meses, 1 bilhão de torpedos trafegam pelo éter da telefonia celular brasileira. Isso dá uma média de 8 mensagens por aparelhos. Uma ninharia perto dos Estados Unidos, que tem a média ali de 385 SMS por celular por mês. E da Venezuela, que são 182, de Portugal 132 ou da Argentina 108, segundo os dados da consultoria Teleco. Ok, pessoal, estamos diante aqui de uma reportagem, um texto-reportagem, tá bom? Escrito aí pelo Christian Carvalho Cruz para o estado de São Paulo, tá bom? O jornal. Então, pessoal, o que a gente percebe aqui? Que é um texto com uma linguagem bem mais simples, né? Que trata ali de um assunto, a reportagem foi feita, né? Por conta aí dessa competição que surgiu, né? Para ver quem conseguia digitar mais rápido uma frase, quem conseguia digitar uma frase com até 80 caracteres em menos tempo. E houve uma premiação para isso, né? Olha que praticamente surreal isso. Mas vocês conseguem perceber aqui que se trata de uma reportagem? Conseguem perceber aqui as partes ali da reportagem que nós estudamos? Conseguem verificar isso, pessoal? Olha aí. Tranquilo o texto, né? Sem muita dificuldade para entender. Nota que ele está informando, tem como objetivo aqui informar, tá? Informar um acontecimento, que é o fato do Marcondes ter conseguido vencer nessa competição. E também apresentar, né, aí essa geração dedão, como é chamado, que é a geração que falam pelos polegares. O que quer dizer isso? Hoje em dia a gente quase não vê alguém falando ao telefone, né? Mas teclando, digitando direto, não é isso? E aí lembra lá um pouquinho a imagem lá no início do texto, né? Aquele homem ali que já está um pouco curvado, está com o celular na mão, tá bom? Já digitando, já conversando pelos polegares, tá? Nota aqui, pessoal, que a fala das pessoas envolvidas na reportagem, no caso aqui tem a fala do Marcondes, né? Ele diz, entre os 3 primeiros eu fico. Essas falas que vêm, e aí é o trabalho investigativo, né? O repórter foi até lá, foi falar com a pessoa envolvida no caso, e aí essas falas, elas vêm entre aspas, tá bom? É muito importante vocês observarem isso. Fala das pessoas envolvidas, falas de especialistas no assunto, tudo isso vai ser procurado pelo repórter na hora de produzir o seu texto, tá bom? Vamos para nossas questões, para ver se vocês compreenderam tudo direitinho? Primeira questão é bem simples, se você estava me ouvindo com atenção já sabe até a resposta.
Qual é o objetivo do texto lido? Lembra que eu venho falando para vocês desde que a gente começou essas aulas. Todo texto tem uma finalidade, todo texto tem um objetivo, tá? Os gêneros textuais, eles servem a um propósito, tá bom? E aí, no caso aqui da reportagem, qual é o objetivo desse texto, pessoal? Criticar, vocês conseguem perceber uma crítica aí sendo feita? Entreter, foi um texto escrito só para entreter o leitor? Informar, falar sobre um assunto, informar o leitor sobre um determinado assunto, ou persuadir, persuadir é convencer, né? Convencer o leitor de alguma coisa aí? E aí, pessoal? Com certeza vocês já marcaram a resposta correta, né? Porque eu falei ainda há pouco que o gênero textual reportagem tem como objetivo informar, tá bom? Sobre um determinado assunto. Claro que trazendo mais detalhes, mais informações que a notícia, ok? E no caso do texto que a gente acabou de ler, né? O objetivo aqui é informar o leitor sobre a competição que o Marcondes participou e venceu, não é isso? Vamos à próxima? A segunda diz o seguinte, e aí já entrando aqui a questão da nossa habilidade da aula de hoje, diferenciar e distinguir fato de opinião relativa a esse fato nos textos jornalísticos, tá bom? Qual das alternativas a seguir, pessoal, apresenta um exemplo de opinião? E aí? Vocês lembram, né? Opinião é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu acredito sobre determinado assunto, tá? Necessariamente não é uma verdade absoluta, tá bom? O fato não, o fato é algo que pode ser comprovado, tá? Não dá para questionar, é fato. Letra A diz o seguinte, levou para casa o prêmio de 10 mil. Isso é um fato ou é uma opinião? Pode ser comprovado? Pode, se pode ser comprovado, então é um fato, tá bom? Letra B. Marcondes é dono dos polegares mais rápidos do Brasil. E aí, pessoal? Isso aqui, será que é fato? Será que é opinião? Parece opinião, não parece? Mas se é algo que pode ser comprovado, então vai ser um fato. Esse trecho, Marcondes é dono dos polegares mais rápidos do Brasil, foi comprovado. Como que foi comprovado, professora? Pela competição, ele venceu, ficou em primeiro lugar entre todos que estavam competindo, tá bom? Então, neste texto, estamos diante de um fato. Pode até ser que depois surgiram outras, né? Mas, letra C. Ele faturou o primeiro lugar no concurso de digitação de mensagem do celular? É fato, não é? Também pode ser comprovado. Ou letra D, Marcondes Alves é um carioca simpático de 19 anos, canto dos olhos caídos e um jeito de falar vagaroso e afável. E aí, pessoal? Nota que aqui é a fala do repórter, né? Ele está dizendo que o Marcondes é simpático. Isso é o que o repórter acha, tá? É o que ele pensa. Pode ser que ele nem seja simpático, ok? Fala também do canto dos olhos dele, né? Para o repórter são caídos e ele tem um jeito de falar vagaroso e afável. Aqui, pessoal, a gente está diante de uma opinião, é o que o repórter acha, tá bom? É o que ele pensa a respeito do Marcondes. Então, esse é o trecho opinião, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente se vê de novo na próxima aula. Tchau, tchau!